Olá, sejam todos bem-vindos ao resumo do livro Além da Ordem, 12 Regras para a Vida, de Jordan Peterson. Regra número 1. Não denigre as instituições sociais ou as realizações criativas de forma negligente. Nós precisamos conviver em sociedade, não por obrigação, porque, enfim, estamos na Terra, mas porque é uma necessidade biológica e psicológica. Convivendo com outras pessoas, nós crescemos, amadurecemos, aprendemos a controlar nossas emoções e a como jogar o jogo da vida. Mas, nesse processo, é preciso e útil, e de algumas maneiras, permanecer um iniciante ou um tolo, que é a ilustração usada nessa primeira regra. Ou seja, estar disposto a aprender com paciência e humildade. Até porque não se pode ir para o mundo apontar os erros, querer consertar, querer salvar a todos, quando não se consegue arrumar a própria vida. Ao mesmo tempo, é preciso arriscar e ser disciplinado para dar o próximo passo e assim evoluir. Ser equilibrado, nem 8 e nem 80. Precisamos ter relações por iguais, que são os nossos amigos. Com eles nós possamos ser livres, ser nós mesmos, falar algumas besteiras, conversar por horas, que nem que seja apenas para alinhar nossos pensamentos. Fofocar e no final dizer: quem somos nós para julgar, não é mesmo? Com eles nós aprendemos e somos também corrigidos de forma leve e branda. Por outro lado, é preciso ser o topo da hierarquia, ou seja, ter responsabilidade, assumir os problemas e ser diligente. Tudo isso, mais alguns casos de clientes que o Jordan ele relata nessa primeira regra, nos mostra que quando aceitamos que temos a necessidade de estar com outros e de forma humilde entendemos as regras e nos submetemos a elas, nós conseguimos evoluir e assim acrescentar valor à sociedade. E quando nós fazemos isso, passamos a não ser mais refém das regras que no início nos submetemos, mas agora nós conseguimos melhorá-las, refiná-las, expandindo assim a nossa consciência. Portanto, não denigra as instituições sociais ou as realizações criativas de forma negligente. Regra 2. Imagine quem você poderia ser e mire esse alvo com determinação. Quem é você? É uma pergunta muito simples e, ao mesmo tempo, muito profunda. Você é dotado de uma complexidade que vai muito além da sua compreensão. É dotado de um potencial tão grande, semelhante a uma semente, que pode se transformar em uma árvore. Tudo o que você pode ser e fazer já está dentro de você. Você tem um potencial adormecido, habilidades gravadas, sabedoria histórica, que foi passando de geração após geração ao longo dos milênios. Mas como não é fácil se conectar com a realidade, é preciso representar toda essa capacidade do que você poderia ser nas histórias que conta para outras pessoas. Assim, fica muito mais fácil determinar quem você é e quem você vai se tornar, olhando para fora, olhando para alguém. Mas para essa história te motivar, é preciso que seja uma história inesquecível, uma história que capte a essência da humanidade, que foque em tudo que o herói pode ser.
Esse herói, ele precisa te inspirar, te cativar. E quando você se compara ao herói, você descobre que você é parte da força eterna que confronta o desconhecido. Você descobre que você é parte da força eterna que transcende a ingenuidade que enfrenta o mal. E que você é parte da força eterna que enfrenta o caos e transforma a ordem. Mas onde está toda essa força quando você recebe uma simples carta? O potencial misterioso que existe em um simples pedaço de papel mostra quem você pode ser. Você pode abrir a carta e enfrentar o que está dentro dela, ou você pode ignorar a carta e fingir que nada está acontecendo. Será preciso que você enfrente aquilo que você tem medo. É isso que vai te fazer agir como um herói. Você só vai abrir a carta quando dentro dessa carta o conteúdo for algo que te chama atenção, que te atrai. Se você não consegue controlar esse desejo dentro de você, algo que faça o seu coração pulsar, algo que vale a pena viver. Mas para você alcançar esse algo, vai ser preciso que você se movimente. Só um pouco mais. Continue a buscar, continue a se desenvolver, continue a crescer, continue a prosperar. E assim, você terá uma personalidade plenamente desenvolvida. Do mesmo jeito que aquela imagem na ilustração do início da regra. Tão complexa, tão profunda, tão inteira, assim como você pode ser. Você vai ficar mais próximo do que você poderia ser se você se permitir olhar para o que é monstruoso e maléfico dentro de você. O que tem aí dentro é a pior das serpentes. Mas não se esqueça, você será recompensado, porque aquilo que você mais precisa encontrar será encontrado onde você menos deseja procurar. Então, se permita escolher confrontar o seu maior medo, porque quem ousa, vence. Admita seus erros. Jogue fora pensamentos e hábitos que não vão te ajudar. Abandone crenças que te destroem. Se permita morrer e se permita renascer. Mire em algo, o melhor alvo que você puder imaginar. Caminhe nessa direção. Mapeie todo o seu caminho. Entenda onde você estava, onde você está agora e para onde você está indo. Siga nessa direção, com determinação. Persiga o seu alvo, com disciplina e transformação. E é isso que vai te levar para frente. É isso que vai te levar a ser quem você pode ser. Regra 3. Não esconda na névoa o que é indesejável. Nessa regra, Jordan Peterson ele começa com a figura do São Jorge matando o dragão. E ele faz então um paralelo nessa regra ao longo dessa história. Ele mostra que nós temos 3 opções: alimentar o dragão, fugir ou enfrentar. Definitivamente, a melhor opção é enfrentar logo essa maldita batalha. Não finja que está feliz com uma situação se não estiver, e se, em princípio, uma solução pode ser negociada. Por mais desagradável que seja no momento, é apenas uma gota d'água a menos no copo. E isso é especialmente verdadeiro para os acontecimentos diários, que todos tendem a considerar triviais. A vida é o que se repete, e vale a pena corrigir tudo que se repete. Mas talvez você pense que é melhor evitar esse confronto e se deixar levar a uma paz aparente. Mas essa paz é falsa. Você apenas está querendo esconder o indesejável na névoa. Mas afinal,
O que é essa névoa? É o medo de olhar para a realidade, medo de olhar para si mesmo, medo de olhar para outras pessoas, medo do mundo, medo de saber mais. Você acredita que é melhor evitar pensar muito sobre o que poderia ser. Afinal de contas, quando a ignorância é uma bênção, é loucura ser sábio. Pode até parecer bom de início, mas se manter nesse lugar não permite nem mesmo saber o que você quer. Infelizmente, o sucesso dessa atitude defensiva é muito decepcionante e vem acompanhado da sensação de abandono, solidão e até mesmo a autotraição. E você, apesar de tudo isso, ainda vai precisar conviver consigo mesmo. Qual é o preço? A falta de propósito. E se não há propósito, não há uma emoção positiva, pois muito do que nos impulsiona a seguir em frente com esperança é a experiência de nos aproximar de algo de que necessitamos ou desejamos. Se você não esconder na névoa, deixar claro o que deseja e se comprometer com essa busca, é verdade que o fracasso é uma possibilidade. Mas, se você não fizer, aí então o fracasso ele é uma certeza. Então, o que você pode e deve fazer em vez de esconder as coisas na névoa? Admita os seus sentimentos, mas faça isso com humildade, sem acusações. Faça uma busca cuidadosa, com atenção diligente. Você pode pender a balança para as oportunidades e afastá-las dos obstáculos, de um modo que a vida, sim, a vida vale a pena ser vivida, apesar de toda a fragilidade e sofrimento que traz consigo. Haverá momentos na vida que você vai precisar querer, pedir, buscar e bater com disposição para enfrentar o que está diante de você, em vez de se esconder de uma verdade tão terrível que a única coisa pior é a falsidade com a qual pretende substituí-lo. Admita que você pode dissipar a névoa com o brilho da sua consciência, em vez de escondê-la à luz, em vez de esconder a sua luz sob um vaso. Não esconda na névoa o que é indesejado. Regra 4. Perceba que a oportunidade se esconde onde a responsabilidade foi abdicada. Então, nessa regra, Jordan Peterson ele mostra a importância da responsabilidade. Alguém que não tem responsabilidades não se sente útil na vida. Ela dá, porque é a responsabilidade que dá significado a ela. Ele diz uma frase interessante, que o significado que nutre a vida de maneira mais eficaz é o fruto, é o ato de assumir responsabilidade, né? Então, ele nos aconselha a não nos posicionarmos na vida como vítimas, tendo uma vida passiva, sem responsabilidade, porque elas fazem a vida ser mais sofrimento do que já é. Então, o segredo é que o difícil é necessário. Assumir responsabilidades nos faz encontrar um caminho significativo, e isso é o que ele fala, né, no subtítulo Felicidade e Responsabilidade. Ele fala que é importante a gente ter um objetivo para alcançar na vida. Isso nos dá energia, força para ir à luta. Uma frase muito interessante que eu achei nessa regra, ele diz, né? Você deve arriscar algo que importe para realmente ter a felicidade. E ele dá o exemplo de Peter Pan, que foi um personagem, né, que quis ser criança para sempre. E
uma coisa que atrapalhou Peter Pan ir para a vida adulta foi que ele se concentrou no lado ruim. Ele viu o Capitão Gancho sendo uma pessoa má, sofrida, e ele só olhou para isso. Mas a vida não é só isso. Se a gente assume responsabilidades, mesmo sendo algo difícil, pesado, a gente consegue ter uma vida com significado. Então, no final também, ele nos aconselha a gente olhar para o futuro, mesmo agora. Porque a gente pode olhar para trás e se deparar do que a gente fez. Será que vamos nos orgulhar do que fizemos? Ele dá o exemplo de zebra perto de leões, que muitas das vezes elas só começam a correr quando eles estão perto, e aí já pode ser tarde demais. Então, é bom olharmos para a nossa vida do que estamos fazendo agora, para que no futuro a gente possa se orgulhar do que fizemos, para não ser tarde demais, né? Porque aí o tempo já passou. Então, Jordan Peterson, ele é bem categórico em dizer que não existe felicidade na ausência de responsabilidade. Então, é muito importante escolhermos o caminho agora que vamos trilhar durante a nossa vida. Muitas das vezes, vamos carregar um peso extra, difícil, profundo, mas que realmente vai dar o verdadeiro significado, a verdadeira felicidade. Regra 5, não faça o que odeia. Eu achei interessante que nessa regra ele não fala faça só o que ama, ele diz não faça o que odeia. E ele relaciona isso ao longo da regra com o que fere os nossos princípios. Quando a gente vê aquela discussão ali do flip chart, se podia usar, se não podia usar, se tinha que trocar a palavra, eu lembrei de uma frase que um colega meu sempre diz, que é por menos reuniões que poderiam ser resolvidas por e-mail. E justamente essa ideia, né, que traz discussões inúteis, onde você perde tempo. Será que a gente está envolvido nessas discussões inúteis? E aí, trazendo um exemplo, né, eu pensei, o Jordan cita ali um outro exemplo, mas vamos trocar a cor do que ele utiliza ali, né? Por exemplo, essa caixa é vermelha. Hoje em dia, você já não pode mais dizer que a caixa é vermelha. Claro, ele cita um outro exemplo ali, que ele diz do quadro, né? O quadro lá onde a gente escreve. Só que é a cor da caixa. E aí as pessoas ficam na volta dessa discussão inútil, porque, vermelho não pode, verde não pode, né? É uma pura perda de tempo. E, muitas vezes, as pessoas esquecem que as palavras foram o que construiu a nossa história. Elas contam a nossa história. Então, não é algo que a gente possa simplesmente chegar e mudar, porque a nossa história se perde com isso. Essa situação que ele menciona da pessoa, né, lá da discussão inicial do Flipchart, ela se tornou palestrante, no fim das contas, né? Ela deu um grande exemplo com a história dela, porque ela enfrentou o medo, inclusive, de falar em público, mas para isso ela precisou se sentir mais segura, precisou estar bem informada. Só que isso resultou na expansão da sua personalidade e também na sensação de estar fazendo uma contribuição genuína. Então, como que eu me coloco nessa situação aqui? Será que eu estou fazendo uma contribuição genuína? Talvez olhando para o meu trabalho como terapeuta ou para o meu trabalho como, né, qualquer outra profissão que pode contribuir com a vida das pessoas? Ou eu estou me eximindo de talvez dar uma opinião ou talvez fazer algum bem, né? Lá na página 145 também, que foi muito bem mencionado por uma de vocês lá, tem a frase, fazemos as coisas que fazemos porque as consideramos importantes em comparação com todo o resto. Julgamos o que valorizamos como algo digno de sacrifício e busca. E isso nos ensina que tudo que tem valor exige sacrifício. Mas também produz algo na nossa vida ou na vida das pessoas. Então, nós precisamos avaliar os ganhos e as perdas para decidir quais são os sacrifícios que valem a pena. Também, quanto à questão de ter opinião ou não, né? Eu não preciso ter opinião sobre todas as coisas ou expressá-la em todos os momentos.
mas isso não quer dizer que eu tenha que concordar com tudo que me é dito ou que eu traio tudo o que eu acredito. Também na página 147, diz assim: acredito que o bem que as pessoas fazem, por menor que pareça, tem um impacto maior no mundo do que se imagina. Então, se a gente estiver diante de uma situação e puder fazer algum bem sem invadir o outro, é interessante que a gente faça, se nos é permitido. Porque mesmo que seja um bem pequeno, ele pode resultar em vários bens para a humanidade. Então, pode ter um impacto que às vezes a gente nem imagina, né? Aquela pessoa, anos depois, ainda vai se lembrar daquele bem que a gente fez e que fez diferença na vida dela. Essa regra também me ensinou que, independente da formação que você tenha, do grau de instrução, qualquer pessoa pode sofrer com depressão, com ansiedade, com medo, porque foi isso que aconteceu com aquela jornalista ali que trocou de profissão, né? Ela tinha depressão, como muito bem foi mencionado quando se leu essa regra. Na página 148, a gente encontra a informação: cada passo para trás aumenta a possibilidade do recuo. Cada traição de consciência, cada ato de silêncio, apesar do ressentimento que experimentamos quando silenciamos, e cada racionalização enfraquece a resistência e aumenta a probabilidade do próximo movimento restritivo. Então, isso eu achei bem interessante a gente aplicar na hora da terapia, sabe? Quem chega para fazer a terapia com a gente, cada passo para trás que essa pessoa dá, ela aumenta a probabilidade do próximo movimento restritivo. O que quer dizer isso? Quando a pessoa diz, eu não quero ver, eu não quero mexer nisso, não, eu não quero sentir, porque para ela isso é desconhecido, isso pode doer demais. Só que, ao mesmo tempo, ela também precisa saber que ela não vai conseguir resolver as questões que ela tem, as mais profundas. Então, para se resolver, ela vai precisar olhar. Esse alerta é bem interessante. Outra frase que eu gostei bastante para a gente avaliar é: essa profissão está anestesiando a minha alma? Isso eu achei muito impactante. E assim, claro que a gente tem que ser realista, né? O nosso trabalho ele serve primariamente para quê? Para a sobrevivência, o sustento e a manutenção da vida, nossa e da nossa família. Então, não necessariamente eu vou deixar tudo que eu não gosto para fazer o que eu gosto, né? Eu tenho que ser realista nisso. Mas o que eu posso fazer, então, diante da situação que eu tenho, né? E finalizando essa regra, ele usa a frase: tenho medo de mudar. E segue dizendo, mas ao mesmo tempo, há lugares que nos tornam mais fracos, mais desprezíveis, mais amargos, que afetam a nossa essência, a ponto de eu não saber mais quem eu sou. Então, na verdade, o que ele diz, eu tenho medo de mudar, mas eu permito que outros, pouco a pouco, me mudem. Eu permito que, pouco a pouco, a vida que há em mim define. Então, a lição que fica é: não perca tempo em assuntos inúteis, mas também não se perca traindo a sua consciência vez após vez ao tolerar o intolerável. Não faça o que odeia. Regra número 6, abandone a ideologia. Foi muito difícil resumir em palavras, logo, uma pessoa que começa descrevendo essa regra como alguém que tem palavras para aqueles que têm conhecimento, mas não tem articulação para falá-las. Então, assim, de alguma forma, vou usar essa articulação, como o Jordan fala. Na regra número 6, ele mostra de maneira brilhante, com fatos históricos, o quanto que realmente é perigoso, né, não abandonar essas ideologias. Essas ideologias, infelizmente, influenciam falsamente as pessoas a terem comportamentos que a maioria de nós consideraríamos monstruosos. Então, essas ideologias procedem, às vezes, de alguma forma, em boa parte, né? Não é que todas estejam ruins, mas o resultado dessas ideologias terminam por consequências catastróficas. Algumas dessas ideologias forçosamente incentivavam outras pessoas a pensarem igual a elas, mesmo que isso resultasse, né? E tivesse ciência de que seria a custo de muitas vidas,
como no caso do nazismo. E, por fim, ele fala da ideologia nos nossos dias e as consequências que também são mortais. Ele nos atenta que, ao querer defender a ideologia do ismo, nós também partimos para o mesmo extremismo que os nazistas partiam. Ele nos lembra que esse pensamento é tão egoísta, já que parte de resolver uma pequena parte dos problemas reais da humanidade. E ele fala que, ao considerar um mundo onde só tenha pessoas que pensem semelhante com nossos pensamentos, automaticamente estaremos decretando todos os demais como inimigos e que precisam ser combatidos. E, por fim, na última página, ele fala o que nós devemos fazer. Ele diz: tenha um pouco de humildade, limpe seu quarto, cuide de sua família, siga sua consciência, endireite sua vida e encontre algo produtivo e interessante para fazer e comprometa-se. Quando você puder fazer tudo isso, procure um problema maior e tente resolvê-lo se tiver coragem. Se isso também funcionar, passe para projetos ainda mais ambiciosos. E como o início imperioso desse processo, abandone a ideologia. Regra 7. Diante de tantos comentários, né? O que colocar nessa regra? Dedique-se ao máximo a pelo menos uma tarefa e veja o que acontece. Então, ela fala justamente disso, sobre decisão e indecisão, né? Então, ele começa falando quando o carvão ou o carbono, ele é submetido à pressão, ao calor intensos, seus átomos se reorganizam em um alinhamento cristalino de repetição perfeita, formando um diamante. Assim, o calor e a pressão transformam a matéria básica do carvão comum na perfeição cristalina de raro valor do diamante. Então, mesmo pode ser dito de uma pessoa. Sabemos que muitas vezes nossas forças não estão alinhadas entre si. Mas não deixe que as indecisões o faça perder o seu brilho ou o seu valor. Muitas vezes fazemos o que não gostaríamos de fazer e não fazemos as coisas que sabemos que deveríamos fazer. Aí ele cita o exemplo de que a pessoa quer ser magra, mas vai deixando sempre para depois, para começar a sua dieta. Senta no sofá, vai assistir uma Netflix, jogar um videogame, comer um Cheetos e depois se desespera. E agora? Não deveria estar fazendo isso, deveria estar fazendo diferente. Com tantas distrações, é difícil manter o foco. Então, hoje vivemos num mundo de incertezas, sem garantias, que a incapacidade de decidir entre 10 coisas, mesmo quando são desejáveis, equivale a ser atormentados por todas elas, né? Por isso que ele fala que é importante definirmos objetivos claros que limitam e simplificam o mundo, reduzindo a incerteza, ansiedade, vergonha e forças fisiológicas que são autodestrutivas, que desencadeiam o estresse. Aí ele fala que o cortisol, que é o hormônio do estresse, é responsável pelo envelhecimento rápido, ganho de peso, problemas cardiovasculares, diabetes, câncer, Alzheimer. E não saber lidar com frustrações é uma atitude infantil, ele menciona também. Por isso, escolha um alvo, mire. Isso faz parte do amadurecimento. Então, aí veio aquela frase, né? É melhor se tornar algo do que permanecer algo e acabar virando nada. Decisões ruins estão por toda parte. E a pior de todas é nenhuma. Podemos até mesmo aprender com decisões ruins. E a disciplina que possibilita a dedicação a uma tarefa começa desde cedo, ele menciona ali. Por exemplo, os pais quando ensinam uma criança a resolver o problema. Ou melhor ainda, quando ensinam a criança a resolver o problema sozinha, para que ela se torne, então, um adulto capaz. Então, a disciplina adequada organiza em vez de destruir.
Aí ele menciona algo que foi bem comentado aqui também, né? Que uma criança aterrorizada, para que seja obediente, ou seja, ensinar através do medo, ou proteger demais do mau comportamento, não é disciplina, é abuso. Então, algo muito sério ele menciona ali, né? Mas uma criança que foi disciplinada de maneira adequada não precisa combater, dominar, nem mesmo inibir a sua agressividade. Porque ela pode se tornar bem socializada, mesmo se tornando agressiva. Ou seja, ela poderá usar sua agressividade para cumprir suas metas, seus objetivos, não se tornar uma pessoa sonsa, né? Então, se tornará um adulto socialmente sofisticado, produtivo, psicologicamente saudável, capaz de verdadeira reciprocidade. Então, passa de aprendiz a mestre. O aprendiz é servo da tradição. O mestre pode se permitir seguir as suas intuições, criticar suas próprias ideias, avaliar seu verdadeiro valor. E pode perceber de maneira mais clara os padrões e os princípios essenciais, em vez de aderir cegamente às regras, como atualmente são articuladas ou representadas. Aí depois ele menciona os 10 mandamentos, né? Que estão lá na Bíblia, que são um conjunto mínimo de regras para uma sociedade estável. Então a ideia central é submeta voluntariamente a este conjunto de regras e, como consequência, surgirá uma unidade que transcende as regras. Então, essa unidade constitui o que você poderia ser. Então, não precisamos ter algo para ser alguém, né? Precisamos sempre, primeiro, ser alguém, para depois termos algo. E aí, Jesus resumiu essas regras em apenas uma, que é o amor. Uma unidade que transcende as regras. Então, se trabalharmos o máximo que pudermos em uma coisa, vamos mudar. Começar a nos tornarmos algo único. Por isso, dedique-se a um objetivo específico, busque a excelência. Isso traz sentido e ordem para a vida, além de desenvolver habilidades e competências. Dedique-se ao máximo a pelo menos uma tarefa e veja o que acontece. Excelente. Regra número 8, tente deixar um cômodo de sua casa o mais bonito possível. Essa regra é uma extensão da regra Arrume o seu quarto, do livro 12 Regras para a Vida. Fazer isso parece fácil, mas não é. Deixar um ambiente limpo, organizado e bonito requer muito esforço, mas vale a pena. Conseguindo ter esse relacionamento com o que é belo, expanda para outros elementos da sua vida, seu quarto, sua casa e principalmente a sua imagem. Então, você aceitou o convite ao divino. Estou apresentável? Belo? Pois tudo que o nosso Criador Jeová fez é belo. Eu poderia citar lugares no nosso planeta, no universo, para exemplificar a maravilha da criação, mas não é preciso. Então, nesse subtítulo, Arrumar seu quarto não é suficiente, ele nos incentiva a estudar a arte, a literatura, a sabedoria das civilizações, que daí você se tornará mais quem é e menos uma ferramenta infeliz, sujeita à pressão, popularidade, moda, ideologia. Ou seja, o autoconhecimento te faz um adulto consciente, com os pés fincados na realidade. Deixamos de ser marionetes. A arte tem um papel importante nas nossas vidas, então adquira uma arte. Isso não é um luxo. Nesse momento, ele cita a Bíblia, que diz, não só de pão vive o homem, vive também pela arte. Sem a reconexão com o divino, a vida se torna sombria, curta e trágica. A beleza nos ajuda a sermos gratos. Bem, nos próximos subtítulos, ele nos incentiva a olhar o mundo com os olhos de um artista. Então, talvez nós conseguimos lembrar, a maioria de nós, de como foi o ambiente em que nós vivemos, né? Das nossas casas, nossa cidade.
Temos até mesmo uma memória olfativa. Mas e agora? Será que nós estamos criando novas memórias? Agora nós como adultos? Ou estamos vivendo no automático? Nós não estamos tirando tempo para contemplar a natureza. Até mesmo um passeio com as crianças, que quando fazemos, é cronometrada. Inclusive, essas crianças, com os excessos de telas, de cursos, elas deixaram de ser livres. E se não tiver nenhuma mudança, se tornarão adultos sem memória. E isso é muito sério. O artista transforma o desconhecido em conhecido, pois são pessoas livres, não têm medo, correm riscos, transformam o caos em ordem. E nós somos muito gratos a esses gênios que nos apresentam o mundo através dos seus poemas, quadros e músicas. Na página 225, ele cita o ditado: o prego que se destaca é o primeiro a ser martelado. Destaque-se e será observado. Mude e pague o preço. Faça a mudança necessária, não se deixe vencer. Seja um prego forte, seja resiliente. Não é fácil, mas é possível. Torne a sua vida mais leve, tire tempo para contemplar o que é belo. Se regule emocionalmente, se vista bem, fique bonito e se reconecte com o Criador, pois quando Ele te criou, Ele viu que tudo era muito bom, conforme Gênesis 1:31. E finalizando com as palavras de Jordan Peterson, ele disse: muitas coisas fazem a vida valer a pena: amor, diversão, coragem, gratidão, trabalho, amizade, verdade, virtude e responsabilidade. Mas a beleza está entre as maiores delas. Então, deixe um cômodo da sua casa o mais bonito possível. Regra 9. Escreva em detalhes todas as velhas lembranças que ainda o perturbam. Para mim, essa foi uma das regras que mais me impactaram, né? Porque ali mostrou que todos nós temos lembranças ruins do passado, seja de coisas erradas que nós fizemos ou de coisas ruins que outros nos fizeram. Independente da situação, temos que aprender com o passado. Devemos recordar nossas experiências e derivar delas sua moral. Do contrário, ficamos no passado e somos atormentados por suas lembranças. Se você não sabe quais estradas percorreu, é difícil avaliar onde está e para onde vai. Para isso, é preciso humildade. Nessa regra, o Jordan Peterson descreveu vários casos que ele atendeu. No subtítulo Não Caia Duas Vezes no Mesmo Fosso, ele fala sobre uma cliente que sofreu abuso sexual na infância. Ela tinha 4 anos e foi abusada pelo primo que era mais velho. Ela descreveu seu primo como muito maior, mais velho e mais forte. Mas, na verdade, esse primo era 2 anos mais velho que ela. Ela contou a história da mesma forma que aquela criança com 4 anos contaria. Jordan ajudou ela a entender que as crianças são imaturas, curiosas. Ele a ajudou a ver a situação por outro ponto de vista. Ela e o primo talvez fossem crianças muito mal supervisionadas pelos adultos. Agora, aquela mulher de 27 anos podia ver aquela situação com a perspectiva de um adulto. E isso foi um alívio para ela. No subtítulo Possuído por Fantasmas, ele cita o caso de um jovem gay afro-americano que foi diagnosticado com esquizofrenia. Seus sintomas surgiram após uma séria briga com o namorado e o término do relacionamento. Todas as noites experienciava movimentos corporais estranhos e convulsivos. Sua família pensava que ele estava possuído. Seus pais eram ignorantes, supersticiosos e religiosos. E após atendê-lo em várias sessões, ficou claro que ele não tinha esquizofrenia. Os pais desse cliente o ensinaram que as pessoas são literalmente anjos de Deus e que só eram capazes de ser boas. Mesmo sendo formado em história, o cliente não conseguia compreender a capacidade do ser humano de fazer o mal. Ele tinha uma crença infantil.
Por isso, o Jordan Peterson passa a indicar livros para ele ler que contam histórias sangrentas da humanidade. Ao recordar a briga com seu namorado, ele percebeu que foi ali que ele viu que os adultos não eram anjos e que as pessoas são capazes de ferir umas às outras. Com o tempo, seus sintomas foram desaparecendo. Ele compreendeu a realidade da vida e isso o curou de anos de sofrimento. Depois ele cita o caso também de uma outra paciente com epilepsia que estava para ser internada numa ala psiquiátrica. Mas ao tratá-la, ele viu que sua epilepsia era uma somatização. Parecia originar-se de uma ambivalência e ignorância sobre sexo e imaturidade infantil. Após as sessões, suas convulsões cessaram. Nessa parte do livro, ele inclusive faz uma nota sobre tomarmos cuidado com diagnósticos, buscarmos sempre uma investigação antes de receber qualquer diagnóstico. No subtítulo Maleficência Incompreendida, ele cita um outro caso de um jovem que sofreu bullying. Ele estruturou o processo com esse cliente de modo que ele pudesse falar e escrever sobre a sua história. À medida que escrevia, seu relato do passado se tornava mais detalhado e a sua compreensão mais profunda. Ele era muito ingênuo e expressou a convicção de que as pessoas eram universalmente boas. Com esse tratamento, seus sintomas psicóticos diminuíram drasticamente. Em cada sessão, ele estava mais lúcido. Parou de manifestar comportamentos estranhos e ele disse que foi como uma recuperação quase milagrosa. Todos esses casos que ele citou nos mostram a importância de compreender o nosso passado, compreender a nossa história, principalmente das lembranças que nos atormentam. Precisamos saber o que aconteceu e por quê. E precisamos saber da maneira mais simples e prática possível. Um problema não resolvido não fica estagnado. Ele vai crescendo até se tornar um monstro. Precisamos ser humildes para recordar o passado, aprender com ele, não repetir os mesmos erros. Isso não significa que seja fácil, mas esconder o passado debaixo do tapete é muito pior. Enfrentar a verdade, por mais amarga que seja, compreender a nossa história, é importante para entendermos quem nós realmente somos e nos tornarmos pessoas melhores. Escreva em detalhes todas as velhas lembranças que ainda o perturbam. Regra 10. Planeje e se esforce para manter o romance em seu casamento. Nessa regra, Jordan ele nos lembra da brevidade da vida, pois ele destaca, né, que, na verdade, não existe muitas conquistas genuínas na vida de tal magnitude como constituir um casamento bem-sucedido. Ele cita em torno de 4, no máximo, e o que a gente vê hoje é uma inversão de ordem. As pessoas buscam primeiro a carreira, serem bem-sucedidas, o lazer, e depois pensam em casar, constituir uma família e ter filhos. E é aí que agem contra, né? Por quê? Porque ele destaca que é dentro do casamento, ele traz muito nessa regra a importância da negociação. Então, é dentro do casamento, né? Que casamento é a junção ali de duas pessoas imperfeitas, duas pessoas cheias de idiosincrasia, cheias de esquisitices, e que já vão se fundir ali, conforme se empenham na negociação, em se perceber, em saber o que o outro pensa. Então, para chegar, né, a esse desenvolvimento, e é nesse desenvolvimento que vai capacitar a pessoa até mesmo a ter uma carreira bem-sucedida, a ser uma melhor pessoa no trabalho. É no relacionamento que ela vai se desenvolver como pessoa. Então, por isso que ele destaca aqui o casamento, filhos, seriam os primeiros passos, ao passo que a pessoa vai constituindo uma carreira. Então, vemos, né, a importância disso, desse empenho de conseguir negociar, porque, como ele destaca, o casamento não é uma rivalidade, é como se fosse um jogo, é uma parceria. E numa parceria é necessário negociação, necessário coragem, né?
para que essas duas pessoas possam agir de acordo. Então, numa parceria, num time, as pessoas precisam ver cada um qual a sua função. E Jordan traz isso, né? A gente tem atendimento, eu gosto muito de destacar os casais, os papéis, funções, tarefas de cada um no relacionamento. Jordan fala disso, até mesmo as tarefas simples do dia a dia, arrumar uma cama, pôr o lixo para fora, precisa ser conversado, precisa ser negociada. Quem vai fazer o quê? Porque às vezes uma coisa pequena, assim, de quem não arrumou a cama, já estraga o dia todo. E aí já começa uma bola de neve. Já começa problemas atrás de problemas por causa dessas pequenas coisas que não foram negociadas. Então, a importância, né, de olhar até para as coisas triviais. E é nessa execução de tarefas que muitas vezes, porque a gente chega no relacionamento com a nossa bagagem, muitas vezes não no dia, é no dia a dia ali que vai vir à tona os nossos traumas, né, as coisas que nós estamos trazendo da família. E é aí que vem a questão, aí que vem a importância da perseverança na negociação. Quando estão ali diante de um conflito, né, muitas vezes o marido pergunta, o que você quer? E aí, você consegue dizer o que você quer? Ou você diz simplesmente não sei? Por quê que muitas vezes vem o não sei? Porque eu não me conheço. Se eu não sei o que eu quero, como eu vou dizer? E eu não posso esperar que a outra pessoa tem que adivinhar, ou tem que ir descobrir e me trazer a resposta. É aí que mora o maior problema nos relacionamentos. A pessoa, ela tem medo de acessar suas dores, ela não quer, ou ela tem preguiça de procurar respostas dentro de si. E se o parceiro não for perseverante nessa negociação, ele fala até da tirania ali à escravidão, né? Nessa negociação. Se o parceiro não for perseverante, ele pode acabar deixando de lado e muitas vezes partindo até para outra relação, por não perseverar nessa negociação. Ele até fala, nesse caso, achei muito interessante a frase, quando você é casado, você convive com o pior lado do seu cônjuge, porque você está vivendo ali na realidade, ali que surgem os problemas que você tem que resolver. E quando a pessoa arruma alguém fora do casamento, ela guarda as partes mais amenas para o seu parceiro, né? O restaurante, os momentos bons, o encontro, e isso é o que deveria ter dentro do casamento. Só que só é possível quando há paz. Então, precisa da negociação. Precisa, nessa parte que aí entra muito o nosso trabalho como terapeuta, de trazer, né, às vezes o casal precisa dessa condução, de trazer esse autoconhecimento, essa percepção, da onde está vindo esses traumas, às vezes é lá com a minha mãe, com a minha avó, e eu estou trazendo e jogando no marido. Então, a partir do momento que eu identifico isso, eu vou passar a entender minhas emoções e saber dizer. Ele fala que exige muita coragem você saber, primeiro, você olhar para si, e segundo, você se desnudar diante do parceiro, você realmente falar seus sentimentos, suas emoções, suas vontades. E aí, no final, que ele traz o romance em si, porque primeiro tem que resolver as outras coisas, né? É no romance que também é fundamental você trazer suas vontades. O que você gosta, o que você quer, né? Ter ali uma negociação. Ele fala até mesmo de combinar, porque a vida é tão corrida, vai se somando tantos compromissos, combinar quantas vezes na semana, combinar em um jantar, combinar em encontros, fazer, né, as suas vontades e ter a confiança de expressar isso para o cônjuge. Então, é aí que muitos acabam tendo essa dificuldade e desistem da negociação. Então, finalizando ali, essa regra tem muita coisa boa, mas não tem como trazer tudo. Ele conclui, não seja ingênuo e não espere que a beleza do romance se mantenha sem todo o esforço da sua parte. Decida o que precisa para se manter satisfeito, tanto na cama como fora dela. Planeje e se esforce para manter o romance em seu relacionamento. Regra 11.
Não permita que você se torne ressentido, dissimulado ou arrogante. Nesse capítulo, o autor descreve o mundo da experiência humana de maneira que explica 3 padrões de resposta psicológicas comuns, mas muito perigosas, apontando as consequências catastróficas de se cair em qualquer uma delas. Cair no erro do ressentimento, ser dissimulado ou arrogante, poderá ser uma derrota, mas devemos buscar saber sobre essas iminentes ameaças para lutar contra. Uma das boas alternativas dadas pelo autor é considerar como nos comportamos nos cenários que inevitavelmente ocupará nossas vidas e como poderá ser contornado por vermos uma série de possibilidades que nos faz questionar o que devo fazer em cada situação e agir para enfrentar nossos monstros. Temos que lutar para estar aqui agora. Esse é o conselho dos sábios. Assim, conseguimos com sabedoria irmos em busca do controle de nossas vidas. Quando entendemos o suficiente nossa relação com esses 3 perigos, esse entendimento nos oferece alguma proteção. Para os pais, uma mensagem alarmante. Deixe seus filhos conhecer os monstros, pois eles terão de enfrentá-los no futuro sem sua proteção. Protegê-los excessivamente não ajudará na luta pelas conquistas individuais que todos sonhamos. Para os adultos que desejam ir em busca do controle de suas vidas, entendemos que comemos, bebemos e nos divertimos, processo natural, mas não duradouro. Há monstros lá fora, um mundo desconhecido, perigoso e emocionante, e muito promissor. Devemos descobri-lo. Devemos seguir com consciência que podemos fazer coisas terríveis, praticar o mal, mas também podemos fazer coisas boas e transformar muito do que temos ao nosso redor. Portanto, o que nos apresenta é a chance para o sucesso se agirmos de forma adequada, sendo verdadeiros, responsáveis, gratos e humildes. A atitude certa em relação ao horror da existência, ao ressentimento, à dissimulação e à arrogância é a suposição de que existe o suficiente de nós, da sociedade e do mundo que justifica a nossa existência. Podemos chamar de fé em nós mesmos, no próximo e na própria estrutura da existência, a crença de que existe o suficiente de nós e transformar nossa vida da melhor forma possível. Devemos substituir a raiva por gratidão e verdade, procurarmos um propósito diligente e contínuo. Só assim haverá uma melhor chance de manter sob controle os elementos do eu, da existência e da natureza que se manifestam de forma tão destrutiva e cruel. E aí, você vai encarar? Fora de nossa casa, nosso mundo, há possibilidades, potencial que não conhecemos a extensão. Temos que lutar para estar aqui agora. Esse é o conselho dos sábios. Como diz a nossa amiga Tânia, excelente. Gente, e chegamos na regra 12, nessa última regra, né, dessa leitura maravilhosa que tivemos a oportunidade de fazer juntos, né? Seja grato, apesar do seu sofrimento. Jordan Peterson usou muito a nossa imaginação nessa leitura, né? Em várias ocasiões. E eu convido vocês a usar a imaginação novamente, bem breve. Imagine uma estrada, um caminho, e na nossa frente a gente se depara com uma passagem pantanosa. E aí procuramos pedras sobre essa superfície escura para se apoiar em segurança, para dar sempre o próximo passo. Todos nós, gente, todos nós desejamos certezas. E se a gente for olhar essa regra 12, a primeira frase de Jordan Peterson é: há décadas procuro certezas. Nessa estrada, muitas vezes sentimos que não estamos no controle dessa jornada, mas todos nós esperamos ser o tipo de criatura que é capaz de dizer a nós mesmos o que fazer e que age de acordo com a nossa vontade. Afinal, você é você e deve, por definição, estar no controle de si mesmo.
Mas muitas vezes as coisas não funcionam assim. E aí pensamos, é mais fácil deixar assim, não mexer. É mais fácil apenas deixar de fazer o que deveríamos. Deixar de gerar, de construir, mudar. Boas ações geralmente são difíceis de realizar. Tem o perigo, tem o desconhecido, afinal, é um caminho pantanoso. E nessa dificuldade toda, nesse trabalho que dá só de pensar, já sentimos uma exaustão. E essa inércia é uma razão poderosa para a estagnação. E por incrível que pareça, ela nos fornece aquela segurança imediata tão desejada, as certezas da vida. Mas tem aqueles momentos que a estrada ela não é só pantanosa, ela se torna quase impossível de andar. É aí que a gente começa a piorar as coisas, e de fato elas pioram. Uma criatura consciente, com um pouco de gratidão, como percorrer um caminho assim? Aí, Jordan faz um apelo ao nosso potencial, um chamado para a força do próprio ser, o ser que pode se manifestar em cada um de nós. E somos convidados a ter coragem, mas é uma coragem subordinada ao amor. Quer dizer, o amor precisa ser superior a essa coragem. Quando dizemos, apesar disso tudo, não importa o que isso seja, eu levanto e dou a volta por cima. É nesse momento que a coragem se manifesta e assim permitimos tornar as difíceis atitudes para agir em busca de um bem. E quando manifestamos essas duas virtudes, o amor e a coragem, nós tornamos as coisas melhores, tornamos aquele caminho pantanoso um pouco mais fácil para nós mesmos e, consequentemente, para quem está junto de nós, com nós nesse caminho. E nada melhor, gente, que nesse resumo dessa última regra, eu gostaria de convidar vocês a reler o último parágrafo dessa regra, que diz assim: então, você pode amar as pessoas apesar de suas limitações, mas também as ama por causa dessas limitações. É algo que vale muito a pena compreender. Fazer isso pode ajudá-lo a perceber como a gratidão continua sendo possível. Apesar do fato de o mundo ser um lugar muito obscuro e de cada um de nós ter seus elementos sombrios de alma, vemos uns nos outros uma mistura única de realidade e possibilidade que é uma espécie de milagre. Um milagre que se manifesta verdadeiramente no mundo e nas relações baseadas na confiança e no amor. Isso é algo pelo qual você pode ser corajosamente grato. Isso é algo no qual você pode descobrir parte do antídoto para o abismo e as trevas. Seja grato, apesar do sofrimento que cada um de nós tem, né? Gente, assim finalizamos o nosso resumo desse livro maravilhoso. E como um fechamento com chave de ouro, eu gostaria de convidar aqui, todos que estão aqui, a abrir o vídeo para nós fazer a nossa foto. Nós juntos, podemos? Quem puder abrir o vídeo, a Tânia faz para nós a foto? Afinal, a Tânia, nossa fotógrafa. Vai ser uma linda foto. Isso. 3. Espera um pouquinho, vamos ver se mais alguém entra. Olha a Laura aí. A Laura, Merielle, isso aí. Aí, vamos lá. 3, 2, 1. Olha, mais um entrando. Outro. Isso. Fechou, gente. Aí. Muito lindo. Isso aí. Agradecemos de coração, né, por essa oportunidade maravilhosa que tivemos aqui, né, através da oficina emocional, desses encontros diários, né,
de altas percepções e compreensões que cada um teve, né? E convidamos a continuar. Esse não é o fim, é só uma vírgula, porque existe um próximo livro, não é? Então, para segunda-feira, estão todos convidados, 6 horas da manhã, nesse mesmo horário, e esperando todos que puderem, tá bom? Um bom dia para todos.